Certo dia, em um lugar chamado Nossa Ken, Haviam 3 irmãos, Okumató, Okumanã e Onimoaçabê. Onimoaçabê era uma linda menina que detinha grande conhecimento a respeito de todas as plantas medicinais. Nessa época, os animais eles falavam com muitas pessoas e os 2 irmãos, por a irmã ser muito bonita, eles tinham muito ciúme delas, não gostavam que ela conversasse com nenhum animal, né? Então só dentro de casa. Esse excesso de cuidado despertou o interesse da cobra em sempre ir tentar a moça para conquistá-la. E a cobra conquistou a moça através de um perfume. A moça passava no caminho, ela soltou. Então esse cheiro penetrou nela e ela ficou grávida. E quando os irmãos souberam que ela estava grávida, eles queriam saber do que era o pai, só que ela não contava. E eles ficaram com muita raiva mesmo, muito chateados, e expulsaram ela da casa. Alguns conselhos foram dados a elas. Fazer a sua própria plantação, plantar plantas frutíferas para o bebê, porque depois que ele nascesse, ele ia querer comer plantas, frutíferas, né? E isso não foi o que aconteceu, né? Os seus tios, eles tinham muitas castanheiras, né, na mata. Quando era a época de castanha, de dar o fruto, os animais iam lá e ajuntavam as castanhas. E sempre o tio, ele percebia que alguém estava levando as castanhas. Então ele colocou os vigias para vigiar lá embaixo das castanheiras. Depois de vários tempos, a castanha dele sumindo, aí ele ordenou: pode matar, né? Eu quero saber quem é que está mexendo na minha castanha sem permissão. Então o vigia, ele cumpriu. Aí quando foi certo dia, o garoto foi de novo lá. E quando, sem ele esperar, o guarda matou, né? Flechou ele morreu. E a mãe soube, né, que mataram a criança. E ela ficou muito triste, né? Muito triste. Mas antes dela enterrar, ela se lamentou lá na hora, dizendo que tinham matado o filho dela, que os tios não gostavam, né? Mas que dele ia nascer uma planta em que as pessoas iam procurar muito. Que foi plantado do olho esquerdo, né? Hoje simboliza o que é cultivado, quer dizer, pelo branco, pelo não índio. E já a semente que foi do olho direito, hoje simboliza, né, o cultivo pelos próprios indígenas. A mãe, ela deixou certo de vigia lá da sepultura, porque fazia muito barulho. E toda vez que ela ia visitar lá, saía um animal. E cada animal representa um clã da etnia Sateré-Maué. E a última vez que ela foi visitar, ela teve uma surpresa, pois a criança, ela ressuscitou da planta do Guaraná. É por isso que o Sateré-Maué é chamado de filho do Guaraná. Então nós, como novas gerações do verdadeiro Guaraná, nós temos essa história guardada na nossa memória, que foi passada pelos nossos antepassados, e hoje nós estamos aqui contando a história da nossa verdadeira origem. Explica para nós sobre quem deu a denominação Sateré-Maué. Primeiro lugar chamado Nosso Ken, dentro da mata, onde
como um jardim, vamos colocar como um jardim, nosso Quente. Então lá vivia todo o povo falando uma língua só, todo o povo vivendo um sistema só deles, de falar, de viver. Então um dia chegou o grande inimigo, né, da selva, querendo acabar com aquelas pessoas que estavam lá. Então aí, o que aconteceu? Cada um, quando veio o temporal, veio aquele vento, sabiam que era ele, cada um se escondeu debaixo de um mato. E o Sateré não correu, ele ficou debaixo da árvore dele, ficou lá. Ele não correu, ele ficou lá. Aí falando, eu vou ser o Sateré. Tá bom. Porque o Sateré é uma lagarta, né? Uma lagarta, quase dessa cor aqui, no mato. Ela é pequenininha, desse tamanho aqui. Só que ela parece uma flor, é bem peludinho. Então ele não correu, ficou debaixo lá. Aí cada um que correu disse, olha, você que correu, você está debaixo da açaí, então você não é Sateré. Você é açaí. Aí você que se escondeu debaixo do guaranazeiro, então você é guaraná. Aí foi falando, você que correu debaixo da árvore do cipó da cobra, então você é cobra. Você que subiu lá em cima, você é guariba. Aí foi dando nome. Então por isso que surgiu vários clãs. E aí o Munduruku, chamado, ele caiu na água. Ele caiu na água e se escondeu na água. Então você é Munduruku porque você caiu na água. Você não é Sateré e nem açaí, você é Munduruku. Se escondeu lá no fundo da água. Porque quando ele estava chupando a cana, ele mergulhou com tudo apagado na cana. Que ele disse, você é o Munduruku. Assim, fui dando o nome dos clãs, né? Então por isso que surgiu vários tipos de nações dentro de um clima só, dentro de uma tribo. Agora, todos primeiro falavam a sua língua. Com o passar do tempo, o Sateré dominou todas elas. De um bisneto que nasceu, o Munduruku, aí ninguém queria matar porque achou o menino bonito. Não, vamos criar isso aqui, só isso aqui. Vamos criar para ele. Não, tem que matar ele, porque ele matou todo o nosso pessoal. Se a gente matar ele, elimina ele. Aí tive alguém que tive pena. Não, deixa ele crescer perto de nós. Bom, deixaram ele. Por isso que surgiu ainda o Munduruku no meio do Sateré. Mas era para eliminar ele, mas não quiseram eliminar, então há ainda esse povo no meio. Como que o senhor compreendeu esse nome? Sateré? Qual é? Quero mostrar aqui a fotografia do ex-capitão França e da minha mãe, Maria Ferreira. Eu sou a primeira filha do antigo capitão França. Eu sou Agostinho de Oliveira. Silene Ferreira. José Ferreira de Souza, filho do capitão. Aqui é meu filho Alcimir da Costa Souza. Aqui está o Aldamir da Costa Souza. Está o Francelino, está lá o Donan Nogueira. Aqui está o Alcimar. Da mulher do capitão Zezinho. Maria José, né? Eu sou João Ferreira de Souza, filho do ex-capitão França. Meu nome é Josias Ferreira. Eu sou Ivone da Costa de Souza. Meu nome é Lúcio Ferreira Menezes. Tito Menezes. Eu me chamo Lissara. Geis, tenho 17 anos. Raíssa. Estou com 79 anos até hoje, graças a Deus. Por Nossa José e assim. Amado Menezes Filho. Menino Italiano Ferreira Miquili, já na avó, é a genitora da Jana, né? Meu nome é Jana Carla Ferreira Miquili. Meu nome é Denilson. Meu nome é Diplante da Paz. Meu nome é José Ferreira. Hoje eu estou vendo o que meu pai falava, o que meu pai dizia. Ele dizia, olha, meus filhos serão o futuro da manhã. O futuro da manhã será meus filhos. Apesar de ninguém ter professores para nós educar, mas Deus em primeiro lugar. A partir que a gente veio do interior para cá para estudar. Aí eu conheci essa igreja de Itaúna através do papai. Aí nós começamos a participar. Eu batizei com 8 anos aqui nessa igreja, até agora eu estou aqui. Na nossa tradição tem o puretim. É um remo mágico, que era a arma, né, dos pajés. E aqui foi desenhado como uma Bíblia, é um puretim. Então aqui, ó, desenhado. Esse é puretim. Esse aqui é uma arma que se usava antigamente. Falando no trabalho do meu pai, ex-capitão França, ele estudou
para também passar essa palavra de Deus do Novo Testamento na língua materna. Estamos todos voltados para trabalhar e fazer com que esse povo seja um povo conhecedor dos seus direitos, conhecedor da desigualdade, conhecedor realmente das coisas que é importante para cada filho, para cada filho. O grande nosso líder, né, o imperador, depois de reunir com todos os animais, né? Quando eu falo animais, estou falando do macaco, dos macacos, né? Da cutia, da paca, do veado, do rato, do porco, da anta, todos os animais, né? De todos os animais. Então, o nosso grande imperador ouviu de cada animal, né, uma palavra diferente. Então, como o nosso imperador já era assim, como posso fazer uma comparação, já vamos dizer assim, então o nosso imperador, ele tinha outra visão, né, a visão dele era completamente diferente, então ele achou que não deveria mais ficar com nós. Ele não deveria mais ficar com nós, esse imperador. Não deveria mais ficar com nós, mas não. Ele mesmo se sentia, eu penso assim, que ele mesmo se sentia, poxa, eu com todo esse saber, com todo esse conhecimento, eu não posso mais ficar com esses índios aqui que só conhecem o céu e a mata ali, tão inocente ali, na vida muito selvagem, muito inocente, enquanto ele, como ele, imperador, já tinha outra visão, ele tinha outra convivência. Diz o caboclo, ele tinha mais dinheiro do que os outros. Então ele se achou que deveria sair de lá. Então aí ele convidou o pessoal, rapaz, fulano, nós temos que ir embora. Deixa esse pessoal aí mesmo. Aí que foi feita a festa. Para ir, nosso imperador, aí veio muita gente, né? Muita gente atrás, aí quem ficou, foi embora. Então o imperador disse, quando os atrasados chegaram, né? Disseram, olha, pode ficar aí, toma conta dessa floresta aí, dos animais, de tudo que tiver, vocês tomam conta aí. Mas que um dia nós vamos voltar. Para ver vocês, como é que vocês estão, como é que vocês zelaram essa grande floresta, essa floresta de modo geral, né? Então, hoje a gente vê, esses que foram embora, esse imperador que foram embora, foram vocês. Talvez não foram vocês, mas quando eu falo vocês, a descendência de vocês, né? É esse que são imperador. Mas vamos dizer assim, mas vocês disseram assim, mas que um dia nós vamos voltar. Então essa volta, por exemplo, hoje, a FUNAI é preocupada com os índios, né? Hoje ela é aqui já foi já. Ele é o responsável pela manutenção da terra indígena, né? O governo cria hoje CESAI para ficar preocupado com a saúde indígena, né? Quer dizer, aí vários brancos estão vindo, vários estudantes estão vindo fazer levantamento, como é que vocês estão, como é que vocês vivem até hoje, quer dizer, buscar esse conhecimento para voltar. Então isso aí que era a vida do imperador. Então o imperador são vocês assim, vocês. O antigo capitão é um grande líder do Sateremauá. O início da Ponta Alegre foi ele que deu. Sogro dele, pai da minha mãe. O nome dele era José Gregório, do pai da mamãe. Não, do pai da mamãe. E do velho? Do velho era José.
da mamãe era Ângelo. Então, pelo intermédio desses aí, é que fizeram a ponta logo. Se reuniram com o cunhado deles. Aí eles disseram assim, moravam numa comunidade mais lá na frente, lá ali. Eles disseram assim, olha seu cunhado, vamos fazer nossa comunidade lá naquela praia bonita. Lá, o que eles disseram? Faltou um capitão, faltou um tuxá. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos procurar. Vamos procurar um tuxá, um capitão para nós. Foram para uma comunidade chamada Terra Preta. Foram procurar um senhor por nome Tuxaua Antonico. Trouxeram para lá. Para tomar conta da comunidade. Disseram, lá ficou o Tuxaua Antonico. Ficaram Antonico lá ele disse, e agora? Como que nós vamos chamar o nome desta comunidade que nós temos? Eu quero agora a posição de vocês. Eu quero saber o nome da comunidade. Aí o senhor, por nome Amaro, nosso avô, disse assim, olha, o nome da nossa comunidade é Mirapara. Mirapara. E o rio, quero saber. Aí ele disse assim, Anderá. A terra ela foi demarcada em 80, mas depois de 80 ela precisa manter realmente em ordem toda a área para que não tenha invasão, para que não tenha problema de outros tipos de problema que venha a causar às famílias indígenas, os danos, né? Porque geralmente é muito cobiçado uma reserva, madeireiro, garimpeiro, enfim, todos esses tipos de invasões ela cresce. Porque hoje, nós temos aqui, mas amanhã vem outras pessoas de outra forma. Então nós temos que se preparar para poder nós encontrar essas pessoas com uma defesa de carinho e de amor, tá? Não é mais, ninguém vai usar esse nosso costume de cacetar, de flechar, de matar, tá? Os nossos filhos, os nossos netos, nossos terenetos, eles não vão mais usar essa arma. Vão usar lei, pelo estudo que eles vão aprender. Ela acolhe os estudantes que vêm da área indígena pela diocese e a gente também trabalha com os pessoal que vem para tirar documento da área indígena, vem fazer auxílio maternidade, fazer aposentadoria. E a gente ajuda também essas pessoas nessa parte, a gente acompanha no fórum, né, aquelas pessoas que não têm documento, então tudo isso a gente faz esse trabalho aqui. As pessoas que residem mesmo aqui tem 35, incluindo os estudantes, né? E as pessoas que vêm tirar documento, essas coisas, só vêm para uma semana, 2 semanas só. O que a gente faz para manter os estudantes? A gente trabalha com artesanato para manter os estudantes aqui dentro da cidade. Lá a loja de artesanato que a gente trabalha lá com os estudantes, porque é uma revitalização da cultura, né? A gente não pode abandonar a cultura da gente. Hoje o sonho de fazer o Liceu de Arte, né? Montar um ateliê, né? Mais um ateliê genuinamente indígena, onde eu possa pintar uma tela e ensinar alguém que essa tela tem essa importância. Fazer um paneiro, fazer um jamaxi, fazer um remo, esculpir um banco, fazer um colar, fazer um cocá, mas falar para quem está do meu lado ou para a criança que aquilo ali ele tem que abraçar, né? Não só fazer para ele ganhar o dinheiro, né? Quer dizer, eu tenho o liceu,
Eu tenho do meu lado também um ancião, um contador de histórias dos nossos mitos, das nossas lendas. Então, sem a criança perceber, aquilo ali vai se tornar um método didático para envolver a criança, para que amanhã, ela até mesmo sem se dar conta, ela aprendeu a fazer, né, manualmente, né, artesanalmente, aprendeu a ouvir, né, e vai aprender a reproduzir conhecimento. A pedagogia intercultural indígena ela ocorre em 52 municípios do estado do Amazonas. Bem, o que é isso? É um diálogo entre as culturas, a cultura indígena e a cultura branca que falam. Então, na busca desse diálogo, o objetivo principal é proporcionar aos povos indígenas uma educação bilíngue, específica e diferenciada, que atenda os anseios de cada comunidade indígena. O desafio dos indígenas durante seu processo histórico, né? Porque hoje, se depender dos não índios, dos nossos governantes, o índio não estava na universidade. O governo ele não dá nada de graça. Tudo isso é fruto de movimento indígena, fruto de luta de sangue. E hoje nós temos que aproveitar esse conhecimento cada vez mais, agarrar com duas mãos esse conhecimento, né? E através desse conhecimento lutar ainda mais, reivindicar diante dos nossos governantes, dos nossos representantes, porque nós queremos mais. Se falou aqui em uma futura universidade para o Rio Andirá. Esse é um sonho grandioso para nós, que talvez já foi sonhado pelo meu avô Capitão França, né? Foi sonhado pelos meus tios, né? Pessoas que passaram pelas nossas organizações e que lutaram bastante. Né? Aí eu coloco a importância também das cotas também, né? De fundamental importância para nós. Né? Aí vendo isso, né? Eu fico muito feliz. Nós somos fruto dessa luta, né? Somos fruto dessa luta. Hoje estamos aqui muito bem, sentadinhos, numa cadeira confortável, mas daqui para o futuro somos nós já, né, que vamos pensar o futuro para a geração que vem. Né? Olha a responsabilidade aqui. Né? E aqui, né, vão sair aqui pedagogos que vão formar, né, vão fortalecer uma coordenação pedagógica indígena para alavancar a educação escolar indígena do nosso povo. Né? Chegou uma época de a gente meter a mão no tucandeiro. Né? Metia, mas quando eu metia a mão no tucandeiro, já foi consciente o que deveria fazer e o que não deveria fazer. Então, quando foi a história do tucandeiro, né, o papai já mandou preparar a luva. Então eu teve minha luva, eu teve isso aqui, essas penas, pena de arara, que pena de ponta da asa do gavião real. Isso daqui é da perna dele, perna do gavião real, isso aqui, né? Então ele prepara a luva tudinho, né? Então aí o que aconteceu? Estando a luva pronto, o papai teve a felicidade de reunir uma cuia com farinha, a formiga, o guaranã, o sapó, o bastão, um pedaço, a buzina, o ginipapo, né, juntar no paneirinho aqui, né, no paneirinho, e levar esse material para o cantador. Né? Então nesse momento aí começa a festa. Então eu pego todo esse material, eu vou dizer que você é o cantador. Vim trazer isso aqui para você e convidar, porque nesse momento eu tenho que convidar o cantor dentro da sua casa, dentro do seu banco, porque não é para convidar no meio da rua, no meio do rio, não é dentro da sua casa. Então na hora que eu faço isso, então já levei todo o material da festa para ele. Eu já vou dizer para ele, olha, a festa vai durar 6 dias. Então aí corre o alarme na comunidade, dizendo, olha, o fulano vai meter a mão no candeiro, vai ter a festividade. Aí a comunidade já pega a buzina, né, na semana que vai entrar, vamos dizer, hoje é quarta-feira, né? Quinta, quarta-feira, já tá buzinando aqui, já buzina pra cá, outra buzina pra cá.
alguém buzina para ali, quer dizer, a comunidade, todo mundo, através da buzina, já estão informando, através da buzina, né? Fica buzinando e diz assim, olha, vai ter tucandeira, quem não sabe, está lá no mar, vai ter tucandeira, então chega naquele exato momento, né? Então aí o cantador já vai convidar seu ajudante, e eu como dono da festa, o meu pai, né? Já vai convidar o tirador da formiga, é outra pessoa também. O mesmo que eu fiz com o cantador, tem que fazer com ele, convidar ele, para que durante 6 dias a obrigação dele buscar toda manhã a tucandeira no mato. Então ele, na hora que eu convido ele na casa dele, no banco dele, ele não pode dizer não. Da mesma forma o cantador não pode dizer não. A lei de tucandeira, o cantador não pode dizer não, nem o tirador daquele. Aí, quando nessa hora que todo mundo está ralando o genipá, fazendo a festa para fazer a pintura, né? Sei que no final do dia todo mundo está pintado, faz desenho na cabeça, no corpo, na perna, na costa, e aí vem a primeira ferroada. O ritual de início, né? Mete a mão, vai lá fora, roda lá, alguém vai gritar lá ao redor, dando informação lá que é o acontecimento através das palavras lá e volta para dançar. A partir daquele momento, você não come carne, você não come peixe, você não come sal, alimentação zero. Então o que vai ser seu alimento? É o chibé, farinha molhado, é a formiga, o cogumelo, né? Esse é o alimentar básico do cantador, do ferrado. E a castanha de caju também. Então esses são alimentos básicos do ferrado. A visão da comunidade é chegar, quem que vai chegar lá no final? Quem vai chegar no final? Aí terá 13, 14, 15, 16. Quanto mais chegando perto do 20, a fila vai ficando mais curtinha. Então a atenção da comunidade é quem vai aguentar as 20 vezes. Né? Então, se todos os 5 conseguem as 20 vezes, esses 5 aqui, para as moças aqui, fica no páreo aqui, ó. Esse que ficou para trás, as mulheres vão olhar deles com olho diferente. Mas para esses aqui não, vão com o olho diferente de querer cada um desses aqui, ó. Então aí quando chegar no final, né? No final de tudo isso aí, né? Então vem aí uma grande festa, todo mundo quer saber quem mais não chorou, quem mais não gritou, claro que o cara mais macho que chegou no final. Mas para nós chegar tudo isso, né? Aí vem a música da tucandeira. Através da música da tucandeira, o cantor, ele vai falando para nós, né? Depois que todo mundo mete a mão, depois todo mundo gritou, passou toda aquela agonia, aí ele vai cantar para nós, pedindo através da música o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Mas só que não corre. 2 velhos, eu me lembro muito dos velhos. Mas vai ser. Essa saricaiva não bebe daletero, essa saricaiva não bebe daletero, o iaquengue carro não bebe daletero.
terut. Uya tenggei kahu bayale dale terut. Iwan kahu diarakat bayale dale terut. Iwan kahu diarakat bayale dale terut. Sabu erut tuvute bayale dale terut. Sabu erut tuvute bayale terut. Bayale terut kowo bayale terut. Bayale terut kowo bayale terut. Hatamoranya moranya terut, gerundaruneke hatamoranya moranya terut, gerundaruneke hatamoranya moranya terut, gerundaruneke hatamoranya moranya terut, hatamoranya moranya terut, hatamoranya moranya terut, hatamoranya moranya terut, hatamoranya moranya terut. Katane mo unyere hatamoranya moranya terut. Katane mo unyere hatamoranya moranya terut. Koke uruta hatamoranya moranya terut. Wahi saitu papembe hatamoranya moranya terut. Saitu papembe hatamoranya moranya terut. Wahi saitu papembe hatamoranya moranya terut. Hatamoranya moranya terut mungkin hatamoranya moranya terut. Hatamoranya moranya terut mungkin hatamoranya moranya terut. Aku?